Duda, pai de família, 2 filhos, esposa, 3 mil reais por mês, dizimista fiel. Quanto esse cara consegue fazer de reserva de emergência? A prioridade do meu canal é falar sobre mentalidade, mudança de mentalidade e educação financeira. Os erros que o pobre normalmente comete. E o principal é ostentação. Sem dúvida. Eu ouvi isso no Sem livro. dúvida. Dá pra falar sobre isso também se vocês quiserem, mas é mais voltado para isso. Só que eu preciso também aprender sobre investir. E aí eu comecei a ler livro, comecei a assistir podcast, comecei a me especializar nisso. E muito disso, cara, eu não gastei... Acho que, nos primeiros 18 meses, 1 ano e meio, a única coisa que eu gastei foi 20 reais com um livro que eu comprei num sebo. Porque o resto, sabe, você compra um livro, aí você lê, aí você vai lá e troca por outro, e vai assistir podcast, vai estudar, vai ver no site, vou ver aqui no Nubank, o que é renda fixa, vou ver aqui na XP, vou ver no Bradesco, sei lá. Não tem mais desculpa. Cara, hoje em dia não dá pra gente culpar mais ninguém pela nossa ignorância a respeito de educação financeira. Eu não posso mais culpar a minha escola, que não teve educação. Mas a minha escola não me ensinou, a minha também não. Eu não posso culpar o governo, eu estou debaixo do mesmo governo que todo brasileiro, também não posso culpar. O problema é o sistema. Não, o problema é, eu estou priorizando aprender sobre educação financeira ou eu estou priorizando assistir Big Brother? Exatamente. Né? Eu estou priorizando ler um livro, e não precisa ser o meu, tá? Mas tem o meu livro, tem O Homem Mais Rico da Babilônia, Segredos da Mente Milionária, ou a Bíblia, sobre uma ótica de educação financeira. Vai ler Provérbios, pelo amor de Deus. Provérbios você lê um capítulo por dia, em um mês você mata ali, né? Acabou. Tudo aqui tá lá. Tudo não, porque aqui eu falo também sobre como economizar na energia elétrica, né? E na época não tinha Eletropaulo ainda, né? Duda, pai de família, 2 filhos, esposa, 3 mil reais por mês, dizimista fiel. Quanto esse cara consegue fazer de reserva de emergência? Tá. Tudo vai depender do gasto que ele tem. E aqui é um ponto que eu quero trazer, que é a questão da organização financeira. É fundamental você planilhar, ou você usar um aplicativo, o que quer que seja, onde você vai ver quanto você ganha, quanto você gasta e quanto sobra, se é que sobra ou se falta. Esse é o principal. No meu canal tem uma aula, é só ir lá no YouTube e digitar assim, planilha financeira primo pobre. É uma planilha totalmente de graça, não tem que fazer cadastro, é só clicar e baixar. Legal. Onde vai ter tudo o que se pode ter e você vai colocar quanto você ganha de salário, quanto a sua esposa ganha, caso seja casado, seu marido, seu cônjuge, vale alimentação, vale refeição, aí aqui vai dar somatória. Você ganha 3 mil. Aí aqui do outro lado, a gente vai separar com várias coisinhas que se gasta dinheiro. Isso é organização, é planejamento financeiro, que também tem versículos na Bíblia falando sobre isso. Só que qual que é o problema? A pessoa, às vezes ela está mais preocupada com os grandes gastos e não percebe que são os pequenos gastos toda hora que estão levando ela para o buraco. Voltando na sua pergunta, um cara de 3 mil tem que fazer essa planilha para ele poder visualizar, peraí, para onde está indo o meu dinheiro? Que de cabeça a gente não sabe. E essa planilha, ela não serve para você anotar tudo, tipo, comprei uma bala no trem. Não. É só para você ter um panorama da coisa e você visualizar onde é que você pode aumentar a tua renda, onde é que você pode diminuir os seus custos. E tudo gira em torno disso. Sem você ter essa visualização, você vai ser aquela a típica pessoa que fala, Duda, eu trabalhei o mês inteiro, no 6º dia útil eu já gastei tudo e não sei para onde foi meu dinheiro. Eu vi isso no livro. É claro que você não sabe, você não planilhou para ver para onde é que tá indo e não é coisa chata de ficar fazendo todo mês. A minha planilha eu não vejo faz um tempão. Por quê? Porque com a planilha eu já sei para onde meu dinheiro vai. Eu sei quais são os meus custos. Por exemplo, hoje, o meu custo... Tenho ganhado mais, Deus tem abençoado, mas cara, o meu custo ali, eu e a minha esposa gastando tudo, contando tudo, 4 pau. Isso aí. Se eu ganhar 5, sobra 1.000. Se eu ganhar 10, sobra 6. Se eu ganhar 20, sobra 26. É isso. Esse é o meu. Eu sei qual é o meu custo. Você sabe qual que é o seu custo? Você sabe qual que é o custo essencial, ou seja, aquilo que é fundamental para você viver e quais são os seus gastos supérfluos com saidinha, lazer, rolê, o que quer que seja, lanche, toda hora vai. Tem até um versículo, não lembro se é Provérbios, Eclesiastes, que ele fala assim, toma cuidado com as raposinhas.
Porque são elas que destroem os campos, né? Qual que é a ideia disso, né? Tá lá o campo, o trigo, sei lá, a farinha lá, sei lá, o pé de não sei o que, de cana. E as raposinhas, elas vão por baixo de forma que você não vê. E elas vão começando a destruir tudo. E quando você vai ver, tá tudo consumido e você não percebeu. Sim. Eu faço esse paralelo, né, com a questão dos pequenos gastos. A Serasa fez uma pesquisa que mostrou que o maior gasto na vida dos brasileiros é com alimentação, o primeiro, e o segundo com carro. Os maiores gastos. Então eu te pergunto, você precisa realmente ter um carro? Preciso. Maravilha. Não precisa. Então vende. Cara, se hoje eu não gosto de viver sem carro, porque o lugar que eu moro, o Uber não aceita toda hora não. Tem vez que eu vejo 40 minutos lá e os caras não aceitam, né? Bairro de pobre, né? Não aceita. Então eu preciso. Para quem tem filho, eu também acho que é fundamental você ter, porque não dá para depender. Então, você vê, né? Só um ponto pra gente pensar. O maior gasto, alimentação. E alimentação não é só mercado, é mercado, iFood, restaurante, rolezinho depois do culto, comida. E o segundo com carro. Talvez seu dinheiro está indo embora mais do que deveria no supermercado. Já pensou em fazer uma compra mensal em vez de mercado toda hora? Já pensou em fazer compra no atacadista em vez de fazer uma compra no mercado elitizado do bairro lá? Né? Então, é tudo coisa que essa planilha você vai ver para onde está indo o seu dinheiro. Agora, o ponto importante é aquele que eu falei. Jesus faz milagre. O que a gente faz é gastar menos ou ganhar mais. E Deus nos dá capacidade para fazer as duas coisas e a gente tem que usar essa capacidade. Então, talvez se o cara ganha 3 pau, a esposa, sei lá, está desempregada e tem 2 filhos e não está dando, vai ter que fazer uma renda extra. Já pensou na sua esposa? Esses dias eu postei um vídeo lá no meu Instagram de uma possibilidade de renda extra que você compra um kit com joias, semi-joias, né, folhadas a ouro, a prata, e você consegue vender cada item por 10 vezes mais o valor daquilo. Então, por belo exemplo, lucro. É belo lucro. Uma cesta, uma bandeja, né, que eles falam, uma maleta, sei lá, com 100 brincos, R$ 99,00. Cada brinco você pode vender por R$ 9,90. Você vai ter R$ 900 de lucro. O que te impede de fazer isso? Então, esse é um ponto muito importante, porque eu gosto de frisar isso, porque às vezes eu faço o meu conteúdo e a galera fica brava. Você não sabe a realidade do pobre. Como é que eu vou investir se eu só ganho 2 mil? Caramba, renda extra, entendeu? Tem que fazer. Para de achar que um salário miserável de R$ 1.500 vai mudar a tua vida. Não vai. Por exemplo, olha a minha situação. Sempre tive trampo simples, auxiliar de escritório, auxiliar administrativo. Nunca fui mais do que isso. Minha carteira tá isso, né? Ganhava ali 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 no máximo ali de salário caindo na conta. Casado, minha esposa passou época de desemprego, tinha época que estava trabalhando, tive que fazer meus corre. Agora vamos lá. Eu trabalhava em horário comercial na escola. Fora isso, eu dava aula particular de música, violão, bateria, teoria musical, na casa das pessoas, ganhava uma grana extra para complementar a minha renda. Sim. Ai, Duda, mas como é que você conseguiu fazer as coisas se você ganhava só 2.000 e pouco? Renda extra. O meu salário era esse, mas o que eu ganhava de renda extra era muito mais. Sim. Fazia site de igreja, de loja, de escola. Você é desenroladão, hein? E, cara, aprendi. E olha só, aprendi no YouTube, 1 hora de vídeo. Cara, isso aí. Como fazer um site no Wix. Aprendi. Em 1 hora, mano. 1 hora, não paguei curso nenhum. Fiz. Tinha site que eu fazia em 4 horas de noite, ali de madrugada, 500. Pra quem ganha 2,5 pau, caramba, é 20%. É muita grana, né? Então, 25. Fazia isso. Aí, beleza. Além disso, eu tinha uma banda de músicos para casamento e tocava em casamento de sábado e domingo. Tinha casamento que eu fazia, eu ganhava R$ 1.000 num evento só. Percebe? Ninguém falou que foi fácil, mas foi assim que eu nunca me endividei na minha vida. Minha primeira dívida na minha vida foi o apartamento que eu comprei. A primeira vez que eu usei cartão de crédito na minha vida foi com 36 anos. Mas Duda, como, mano? Você era um auxiliar de escritório. É, mas eu fazia meus corre. E isso mais do que dobrava meu salário. Então, pessoa que ganha pouco, a gente tem 2 cenários. A pessoa que ganha bem, mas gasta mal. E tem a pessoa que realmente ganha pouco e já tá vivendo no limite ali. Duda, o que eu faço? Renda extra. Não tem outro jeito. Não tem o que fazer. Então, tem vários casos. Por exemplo, né, eu dou sempre um exemplo de uma seguidora do canal, que eu até encontrei ela num evento que eu fui fazer, ela levou uma caixinha de doce pra mim. Ela
começou a levar aqueles doces de amendoim, cone trufado por trabalho. Ela não gasta tempo à noite, fim de semana. Não, ela leva pro trabalho e deixa lá na mesa aquela caixa de pé de moleque. R$1,50 acho que ela vende. 150 conto por semana. R$600 por mês. Se ela fizer assim um ano, 7 pau e 200. Já quita as dívidas, já monta a reserva de emergência, já começa a investir qual foi o trabalho dela e uma vez por semana na doceria para comprar um pote e deixar na mesa. Cara, pra quem é assalariado, você sabe que depois que você come uma marmita, qualquer docinho te faz querer crescer os olhos. Né? Você vê um pé de moleque, meu Deus, parece um petit gâteau. Então, que delícia esse pé de moleque, né? Então, ela vende aquela marmita água. Cheia de sal ainda. Aquele arroz com calabresa, né? Só pura, né? Só seco que dói, né? Então, olha a estratégia dela. Tá fazendo isso no trabalho. Ela tá gastando mais tempo que o normal? Não. Ela faz no horário de trabalho. Ela tá tendo que trabalhar de noite? Não. De sábado? Não. De domingo? Não. Tá ali. Estratégia, que é o que Deus nos faz. Então, a gente estudar, ler mais a Bíblia, mas ler outros livros também que são mais focados nas finanças, né? Inclusive, só uma observação aqui de um vídeo que eu fiz esses dias. A Bíblia é um livro sobre finanças? Não. Mas ela tem finanças. Sim. E eu acho muito importante falar isso, que eu tô vendo muita gente pilantra aí que fica falando de Bíblia só para ganhar dinheiro, tá? Então, toma cuidado com isso. A Bíblia é um livro para nos salvar, para nos ensinar, para falar sobre santidade, que tá todo mundo falando de como prosperar pela Bíblia. Agora, falar de perdão do pecado, ninguém tá falando, né? Então, cuidado. A Bíblia fala sobre muita coisa, inclusive sobre dinheiro. Também dinheiro. Também sobre dinheiro. Cara, por que a Bíblia fala tanto sobre dinheiro? Porque muitos problemas, cara, estresse é por problema financeiro, baixa autoestima é problema financeiro, dificuldades no casamento é por problema financeiro, depressão é por problema financeiro. Esses dias eu estava vendo que uma pesquisa lá dos Estados Unidos, quem tem problema financeiro tem 20 vezes mais propensão a cometer suicídio. 20 vezes, não é 2, é 20, né? Então, Deus sabe. Ele sabe que o dinheiro mexe com o homem. Mexe. Né? Em todos os aspectos. O muito dinheiro e o pouco dinheiro mexe com o homem. Então, por isso que ele fez questão de deixar tanto ensinamento, porque ele sabe que no nosso cotidiano, na nossa vida prática, nem tudo é congresso de intercessão e aleluia, glória a Deus. Não é muita coisa. Vai ler a Bíblia ali e parar de fazer essa besteira que você está fazendo com o seu dinheiro. Né? O problema não é você se sentir burro. O problema é você se sentir burro e não se incomodar com isso. Exato. Né? Tipo assim... Ficar acomodado. Por exemplo, você sabe o que é IPCA ou IGPM, por exemplo? Não sei. Ah, mas o que eu tenho a ver com isso? Vai ver o aluguel da tua casa aí? Vai ver por onde ele está reajustando. Né? Aí você está se lascando. Aconteceu numa das empresas que eu trabalhava. Eles faziam o reajuste do aluguel lá por um índice que era tipo assim, o dobro do preço do IPCA, que é da inflação. Se eu não tivesse percebido isso, eu fiz a somatória lá, a escola ia gastar mais ou menos R$180 mil a mais naquele ano, mas eu consegui mudar o reajuste. E que na pandemia o IGPM foi lá para cima. Absurdo. Foi justamente no ano que acho que foi 22%. Exatamente. Disparou. Né? Então você vê, é um conhecimento que você vai gastar quanto tempo para saber? 5 minutos da tua vida. O que é GPM, IGPM e IPCA? Google. Né? Bota pronto. Lá. Pronto, você já vai economizar uma curiosidade de pesquisar. Na palma da mão hoje. E tem a ver com isso, né? Não tem problema eu não saber. Eu não sabia. Só que eu falei, pera aí, mas eu quero saber. Né? Tá certo. Não tem problema. Eu não sabia mexer com... Agora eu sei. Por quê? Porque eu me... Né? Eu até falo pra galera, qual que é o primeiro passo pra você sair da pobreza? É você ficar de saco cheio de ser pobre. Caramba, eu tô cansado, velho, pelo amor de Deus. Todo mundo sai pro rolê depois do culto e eu não tenho dinheiro pra comprar uma tubaína, né? Todo mundo vai no acampamento, paga pra todos os filhos, eu não tenho dinheiro pra pagar pro meu filho. Todo mundo vai no evento, vai no congresso, compra livro, eu não tenho dinheiro pra nada. Eu tô cansado dessa vida. É isso, porque a gente se acostuma com a pobreza. Né? Chega uma hora que você... é isso. E você vai ver naquela autocomiseração, né? Ó a vida, né? Ó céu. Então, você ficar... agoniado. Eu não nasci para isso. Eu nasci para ser cabeça, eu nasci para emprestar e não para pedir emprestado, né? A palavra lá de Deuteronômio, né? Então, sabe, você realmente começar a correr atrás disso, e o estudo tem tudo a ver com isso. A educação financeira tem tudo a ver com isso. Só que eu te pergunto, você aí de casa, ou o marido aí que está assistindo, quantas horas por mês você gasta assistindo o jogo do Coringão? Quantas que horas... tá tão bem agora, que tá bem mal, tá coringuinha, né? Eu sou corintiano, inclusive. Tá feia a coisa, viu? Né? Quanto tempo você gasta? Você, mulher,
Quantas horas por semana você gasta assistindo dorama na Netflix? Agora, quando você fala pra ver... Dorama, hein? Tem... Agora aprende, né? Tem gente que maratona e passa horas. Aí você bota um podcast tipo esse de educação financeira que tem 1 hora, 2 horas. 2 horas? Deus me livre, bagulho comprido do caramba. Nossa, é muito tempo. Aí, mas pra ver o jogo do Corinthians lá, que é ruim e perde... 2 episódios de uma série são 2 horas. Não vai mudar nada financeiramente. Não, que a pessoa não possa ter prazer, claro. Pode Sim, ter prazer. tem, curtir, Mas também tem que buscar o conhecimento. Exato, é o equilíbrio, né? Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.